Existe um momento específico em que tudo dentro de você pode mudar, não porque algo mágico acontece do lado de fora, mas porque existe uma forma correta de se posicionar, de organizar a mente, de alinhar o coração e de entrar na oração de maneira intencional, profunda e consciente. E a maioria das pessoas nunca experimenta isso, não porque não oram, mas porque oram de forma desorganizada, sem direção, sem estrutura, apenas falando, palavras soltas sem perceber que existe um caminho que leva da superficialidade para a profundidade, e é exatamente isso que ensinamentos como os de John Wesley mostram com tanta clareza, que oração não é apenas falar, é construir um ambiente interno que permita conexão real. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, eu vou orar com propósito. Agora entende isso com profundidade. O maior erro que as pessoas cometem na madrugada é começar a oração de qualquer jeito, sem preparação, sem consciência, sem transição entre o estado de sono e o estado de presença, e isso compromete completamente a qualidade da conexão, porque você não pode sair diretamente do automático para a profundidade. Existe um processo, existe uma construção, existe uma sequência que precisa ser respeitada. O primeiro ponto é o despertar consciente, não apenas abrir os olhos, mas acordar com intenção, levantar sabendo o que você vai fazer, sem distrações imediatas, sem pegar no telefone, sem permitir que sua mente seja invadida por estímulos externos antes de você se posicionar. Internamente, porque o início define muito do que vem depois, e se você começa disperso, sua oração tende a seguir o mesmo padrão. John Wesley entendia que a forma como você começa determina a profundidade que você alcança. Por isso ele não tratava a oração como algo improvisado, mas como um momento que exigia preparo, atenção e intenção. E isso começa com algo simples, mas poderoso. Desacelerar antes de falar, silenciar antes de pedir, organizar antes de se expressar. E aqui entra o segundo ponto, o alinhamento interno, porque muitas pessoas começam orando, mas continuam com a mente dispersa, continuam pensando em outras coisas, continuam divididas internamente, e isso impede qualquer profundidade real. Então, antes de falar, você precisa se concentrar, precisa trazer sua mente para o presente, precisa reduzir o ruído interno, mesmo que isso leve alguns minutos, porque sem atenção não existe conexão. Agora presta muita atenção nisso, porque isso muda tudo. Oração não começa quando você fala, começa quando você se posiciona, começa quando você decide estar presente, começa quando você escolhe focar. Isso exige prática, exige disciplina, exige repetição, porque sua mente não foi treinada para ficar quieta. Ela foi treinada para reagir, para correr, para se distrair, e você precisa inverter isso conscientemente. O terceiro ponto é a entrada progressiva. Não começar pedindo, não começar falando sem direção, mas começar reconhecendo, começando com gratidão, começando com consciência de quem você está buscando, porque isso ajusta seu coração, isso muda sua postura, isso tira o foco de você e coloca no lugar certo, e isso transforma completamente a qualidade da oração. John Wesley praticava uma espiritualidade organizada, onde cada parte tinha um propósito, e isso evita que a oração se torne repetitiva, mecânica ou vazia, porque você não está apenas falando. Você está construindo uma jornada, um caminho que te leva para mais profundidade a cada etapa. E aqui está algo extremamente importante. Você não precisa sentir vontade para começar. Você precisa decidir começar, porque a vontade muitas vezes aparece depois que você já está em movimento, não antes, e esse é um dos maiores segredos, não esperar o momento perfeito, mas criar o momento através da ação, porque disciplina gera ambiente, e ambiente gera sensibilidade. Agora entra um ponto que poucos entendem. Sentir a presença não é o começo, é consequência. Muitas pessoas querem sentir algo logo no início, mas ignoram o processo que leva até isso. Ignoram o alinhamento
ignoram o foco, ignoram a constância e, sem isso, a experiência se torna instável. Depende de fatores externos, depende de emoção e não se sustenta. Quando você constrói essa base, quando você entra com consciência, quando você mantém foco, quando você organiza sua oração, algo começa a acontecer de forma natural. Sua mente desacelera, seu coração se acalma, sua percepção aumenta. E aquilo que antes parecia distante começa a se tornar mais claro, mais acessível, mais real. Não porque algo externo mudou, mas porque você mudou sua forma de se posicionar. E aqui entra a continuidade, porque oração não é apenas começo, é permanência, é manter-se ali mesmo quando parece silencioso, mesmo quando não há resposta imediata, mesmo quando não há sensação forte. Porque é nesse ponto que a profundidade começa a ser construída de verdade. É quando você permanece sem depender de estímulo, sem depender de emoção, apenas sustentado por decisão. John Wesley entendia que a constância é mais poderosa que a intensidade momentânea, porque é ela que constrói algo sólido ao longo do tempo, é ela que desenvolve sensibilidade real. É ela que transforma a oração em um estilo de vida e não apenas em um evento isolado. E com o tempo, algo muda completamente. Aquilo que antes era difícil começa a se tornar natural. Aquilo que exigia esforço começa a fluir com mais facilidade. Porque você criou um padrão, você treinou sua mente, você alinhou sua rotina e isso transforma sua experiência de forma profunda e consistente. Então entende isso com clareza. Uma oração poderosa na madrugada não é resultado de palavras bonitas. É resultado de estrutura, de intenção, de disciplina, de presença, e isso está ao alcance de qualquer pessoa que decide aplicar, que decide praticar, que decide manter. Se esse conteúdo está te despertando, deixa o teu like, se inscreve no canal, porque você vai entender ainda mais profundamente como sustentar essa oração ao longo do tempo e transformar isso em um nível de conexão que poucos experimentam. E quando você começa a praticar dessa forma, com intenção, com estrutura e com foco, surge uma nova etapa que muitos ignoram, mas que define tudo, que é a capacidade de sustentar isso ao longo do tempo, porque começar uma oração organizada pode até ser desafiador, mas manter essa prática dia após dia, semana após semana, mesmo quando não há sensação, mesmo quando não há motivação, é o que realmente separa quem apenas tenta de quem constrói uma vida espiritual sólida. Agora entende isso com profundidade. Sustentar uma vida de oração não depende de momentos intensos, depende de consistência silenciosa, depende de repetição fiel, depende de voltar ao mesmo lugar todos os dias, mesmo quando parece comum, mesmo quando parece simples, mesmo quando não há nada extraordinário acontecendo, porque é exatamente nesse tipo de repetição que algo profundo começa a ser formado dentro de você. John Wesley compreendia que a disciplina espiritual não se baseia em experiências isoladas, mas em um padrão contínuo, e por isso ele não tratava a oração como algo ocasional, mas como um compromisso diário, estruturado, mantido independentemente das circunstâncias, e isso é algo que você precisa internalizar, porque se você depender de vontade, você vai parar. Se você depender de emoção, você vai oscilar. Mas se você depender de decisão, você permanece. E aqui está um ponto extremamente importante. Você precisa definir um padrão mínimo inegociável, algo que você vai fazer todos os dias. Independentemente de como se sente, independentemente do tempo que tem, independentemente das circunstâncias, porque é esse mínimo constante que cria estabilidade, que evita que você pare completamente, que mantém a conexão viva mesmo em dias difíceis. Porque muitas pessoas cometem o erro de só orar quando têm tempo, quando estão bem, quando estão motivadas. E isso cria uma prática instável, irregular, fraca, porque não existe base, não existe continuidade, não existe constância. E sem constância não existe crescimento real. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente sua rotina,
É melhor orar com consistência do que com intensidade ocasional. É melhor manter um padrão simples todos os dias do que ter momentos raros extremamente longos, porque o que transforma não é o pico, é a frequência. Não é o evento, é a repetição. Não é o entusiasmo momentâneo. É a disciplina diária. E isso exige algo que poucas pessoas estão dispostas a desenvolver: paciência. Porque os resultados não aparecem imediatamente. A sensibilidade não cresce de um dia para o outro. A profundidade não se constrói em poucos momentos. Isso leva tempo. Isso exige continuidade. Isso exige permanecer mesmo quando parece que nada está acontecendo. E é exatamente aqui que muitos desistem, porque não veem resultado rápido e concluem que não funciona. Mas aqui está a verdade que você precisa entender. O que está sendo construído não é apenas uma experiência momentânea. É uma estrutura interna. É uma capacidade espiritual. É uma sensibilidade que cresce gradualmente, e isso não é visível no início, mas se torna extremamente evidente com o tempo. John Wesley não buscava resultados rápidos. Ele construía fundamentos. Ele mantinha padrões. Ele permanecia, e é por isso que sua vida espiritual tinha profundidade real, porque não era baseada em tentativas, mas em constância. Outro ponto fundamental para sustentar isso ao longo do tempo é proteger esse momento. Tratar a madrugada como prioridade, não como algo que pode ser facilmente substituído, não como algo que pode ser adiado constantemente, porque aquilo que você não protege, você perde. Aquilo que você não valoriza, você abandona com facilidade. E isso significa fazer ajustes práticos, organizar sua rotina, cuidar do seu descanso, evitar excessos que atrapalham seu despertar, criar um ambiente que favoreça a sua prática, porque disciplina não é apenas força de vontade, é também organização, é também estratégia, é também inteligência aplicada à sua rotina. Agora entra um nível ainda mais profundo. Você precisa aprender a permanecer mesmo quando não sente nada, porque esse é um dos maiores testes da sua consistência. Continuar orando mesmo quando não há emoção, mesmo quando parece seco, mesmo quando não há resposta imediata, porque é nesse momento que sua motivação é purificada, é nesse momento que você deixa de depender de sensação e começa a depender de decisão. E isso transforma completamente sua relação com a oração, porque você não está mais buscando apenas sentir algo. Você está construindo algo. Você está desenvolvendo algo. Você está se tornando alguém constante, alguém firme, alguém que permanece independentemente das circunstâncias. Com o tempo, essa prática começa a gerar resultados profundos. Sua mente se torna mais focada, sua disciplina mais forte, sua sensibilidade mais refinada, sua conexão mais estável, e aquilo que antes parecia distante começa a se tornar parte da sua rotina, parte da sua identidade, parte da sua vida. E aqui está o ponto mais forte de todos. Quando você sustenta isso ao longo do tempo, a oração deixa de ser apenas um momento e passa a influenciar todo o seu dia, suas decisões, suas atitudes, sua forma de pensar. Porque você não apenas orou, você se alinhou, você se posicionou, você criou uma base que sustenta tudo o que vem depois. Então a pergunta agora é direta. Você está disposto a permanecer quando não sentir nada? Você está disposto a manter quando for difícil? Você está disposto a construir algo que não depende de emoção, mas de decisão, porque esse é o caminho real. Não existe outro, não existe atalho, não existe substituto. E quando você permanece, mesmo quando não sente, mesmo quando não vê, mesmo quando tudo parece comum, você começa a entrar em um nível que poucos alcançam, porque a maioria para antes disso. A maioria desiste no silêncio. Desiste na ausência de sensação. Desiste quando a oração deixa de ser emocionante e passa a ser construída. E é exatamente aí que a profundidade começa a nascer de verdade. Não no momento em que você sente muito, mas no momento em que você decide continuar mesmo, sem sentir nada. Agora entende isso com muita clareza. Existe uma transição que acontece dentro de você. Uma mudança silenciosa, onde sua motivação deixa de ser
baseada no que você recebe, e passa a ser baseada em quem você está se tornando. E isso muda tudo, porque você não está mais buscando apenas uma experiência, você está desenvolvendo uma vida. Você está formando uma estrutura interna que não depende de estímulos externos para se manter. John Wesley vivia exatamente nesse nível, onde a oração não era uma tentativa, mas um compromisso estabelecido. Não era um momento ocasional, mas uma prática constante. E isso fez com que sua espiritualidade não fosse instável, não fosse superficial, mas profunda, firme e contínua. E é isso que você começa a construir quando decide permanecer. E aqui entra um princípio extremamente importante. Profundidade espiritual não é construída com intensidade momentânea, é construída com fidelidade diária, com repetição consciente, com decisões pequenas que se acumulam ao longo do tempo, e é por isso que aquilo que você faz todos os dias tem muito mais impacto do que aquilo que você faz de vez em quando. Porque muitas pessoas querem resultados grandes, mas ignoram a importância das pequenas práticas consistentes. Ignoram o valor da repetição. Ignoram o poder da continuidade e acabam vivendo uma espiritualidade baseada em altos e baixos, em momentos e pausas, em tentativas e desistências, e isso impede qualquer crescimento real. Agora presta atenção nisso, porque isso pode transformar completamente sua forma de viver. Quando você mantém a oração como prioridade, quando você protege esse momento, quando você permanece mesmo sem emoção, algo começa a se consolidar dentro de você. Uma firmeza que não existia antes. Uma clareza que começa a aparecer nas suas decisões. Uma estabilidade que começa a influenciar sua forma de agir ao longo do dia. E isso acontece porque você não está apenas orando, você está treinando sua mente, você está fortalecendo sua disciplina, você está desenvolvendo sua capacidade de foco, você está criando um padrão interno que começa a refletir em todas as áreas da sua vida, porque aquilo que você pratica na madrugada não fica apenas na madrugada, se estende para o resto do seu dia. John Wesley compreendia que a vida espiritual não é separada do restante da vida. Ela influencia tudo. Suas decisões, suas atitudes, sua forma de lidar com desafios. E é por isso que ele tratava a oração com tanta seriedade, porque ele sabia que aquilo era a base de tudo. E aqui está algo extremamente profundo. Quando você alcança esse nível de constância, você começa a perceber que a oração não é apenas um momento de fala, mas também de percepção. Você começa a desenvolver sensibilidade, começa a perceber direções, começa a ter mais clareza, não de forma mística ou confusa, mas de forma prática, através de uma mente mais organizada, de um coração mais alinhado, de uma atenção mais focada. E isso é resultado direto da prática contínua. Não acontece por acaso, não acontece de forma automática, acontece porque você permaneceu, porque você manteve, porque você não desistiu quando parecia simples demais, quando parecia silencioso demais, quando parecia que nada estava acontecendo. Outro ponto que você precisa entender é que consistência gera confiança. Quanto mais você mantém, mais você confia no processo, mais você acredita na prática, mais você percebe os resultados. E isso cria um ciclo positivo, que fortalece ainda mais sua disciplina, porque você não está mais tentando, você está vivendo aquilo de forma real. E com o tempo, a oração deixa de ser um esforço e passa a ser uma necessidade. Não algo que você se obriga a fazer, mas algo que você sente falta quando não faz. Algo que se torna parte da sua identidade, parte da sua rotina, parte da sua vida. E isso é o nível mais alto que você pode alcançar nesse processo. E aqui está o ponto final que fecha tudo. Uma oração poderosa na madrugada não é construída em um dia, não é resultado de palavras bonitas, não é fruto de emoção intensa. É construída com disciplina, com estrutura, com permanência, com decisão diária. E isso está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a viver dessa forma. Então agora a decisão está nas suas mãos.
continuar dependendo de vontade, ou começar a viver por decisão, continuar tentando ou começar a construir, continuar começando, ou finalmente aprender a permanecer, porque é isso que vai definir o seu crescimento, não o que você faz uma vez, mas o que você mantém todos os dias. Comenta aqui embaixo, eu vou permanecer todos os dias, porque essa decisão pode marcar o início de uma transformação real e consistente na sua vida. Se esse conteúdo te levou a outro nível, deixa o teu like, se inscreve no canal e entra para o clube de membros, porque é lá que você vai encontrar direção contínua para sustentar tudo isso e transformar sua vida espiritual em algo sólido, profundo e inabalável.